O Sr. Joe, de 67 anos, mora em Salvador. Sempre foi um homem tranquilo, daqueles que acordam cedo. Tomam o café com pão e queijo, leem o jornal e fazem uma caminhada leve no calçadão. Não fuma, não bebe e mantém uma alimentação que ele mesmo chama de simples, de antigamente. Nada do excessos, mas nos últimos meses algo estranho começou a acontecer. No fim da tarde, seu João sentia uma fraqueza esquisita. Não era só cansaço. Era como se a energia sumisse de repente. A visão embaçava. O coração acelerava um pouco. E aí vinha aquela vontade quase incontrolável de comer um doce, qualquer coisa com açúcar. Ele achava que era normal, coisa da idade, né, doutor? Ele me contou, rindo sem graça. Até que, num sábado, depois do almoço, ele desmaiou na varanda de casa. Foi levado ao hospital. Fizeram exames, tomografia, nada de grave no coração, pressão normal. Mas o exame de glicemia mostrou uma coisa. O açúcar no sangue dele estava oscilando de forma perigosa. E o mais curioso, ele não tinha diabetes. Você está à beira, seu João, disse o clínico com calma. O seu corpo está lutando para manter o açúcar sob controle, mas não está conseguindo sozinho. Esse episódio foi um alerta para ele e talvez para o senhor, para a senhora que está me ouvindo agora. Porque o que aconteceu com o seu João não é raro. Muitas pessoas que já passaram dos 60 anos vivem situações parecidas, mas nem percebem. Acordam cansadas, passam o dia com oscilações de energia, têm dificuldades para dormir à noite e acham que isso é só natural da idade. Mas será mesmo? A verdade é que o açúcar no sangue menos, mesmo quando ainda não virou um diagnóstico de diabetes, pode estar afetando o seu bem-estar todos os dias. E o pior, silenciosamente. A gente costuma pensar que só precisa se preocupar com glicose se tiver a doença confirmada. Mas esse é um erro que pode custar caro. Antes da diabetes, existe o que a medicina chama de pré-diabetes. Uma fase onde o corpo ainda está tentando se ajustar, mas já dá sinais de sobrecarga. E o mais perigoso é que essa fase não dói, não assusta, só atrapalha devagarinho. O cansaço, a cabeça lenta, a memória falhando, aquela barriga que cresce mesmo com pouca comida. Tudo pode estar ligado a esse desequilíbrio. Mas há uma boa notícia. Existe uma maneira natural, simples, acessível, de ajudar o corpo a retomar o equilíbrio. E ela pode começar com uma xícara de chá. Sim, um chá. Não qualquer chá, claro, mas uma infusão feita com uma folha que talvez o senhor até tenha em casa, no fundo do armário. Uma folha esquecida que a ciência está redescobrindo e que pode ser uma aliada poderosa no controle do açúcar no sangue, especialmente depois dos 60 anos. Nos próximos minutos, eu vou te contar qual é esse chá, como ele age no seu corpo e de que forma ele pode ajudar você a recuperar a energia, controlar o peso, dormir melhor, tudo de maneira natural, respeitando o ritmo do seu organismo. Mas antes, será que só quem tem diabetes precisa se preocupar com o açúcar no sangue? Vamos conversar com calma agora, porque o que eu vou te contar pode explicar muitos dos sintomas que o senhor ou a senhora sente no dia a dia e que talvez tenham sido ignorados por muito tempo. Depois dos 60 anos, muita coisa muda no corpo da gente. E não é só o cabelo que fica branco ou o joelho que reclama. Muda o sono, muda a fome, muda até o jeito que o corpo lida com o açúcar que comemos. Mas ninguém ensina isso pra gente, né? Você já acordou cansado, mesmo depois de uma noite. Já teve aquela sensação de cabeça meio lenta, como se estivesse mais difícil pensar, lembrar das coisas simples do dia a dia. Já chegou no fim da tarde com uma vontade forte
de comer um doce, um pedaço de bolo, um biscoito, um cafezinho bem açucarado, menos como se fosse isso que ia te dar energia de novo? Pois é, a maioria das pessoas acha que isso é só envelhecimento natural. Mas muitas vezes é o corpo gritando por equilíbrio. O que muita gente não sabe é que a regulação do açúcar no sangue é uma das funções mais importantes e delicadas do nosso organismo. E à medida que envelhecemos, ela pode começar a falhar, sem aviso, sem dor, sem alarde. É como se o corpo não conseguisse mais lidar com a mesma quantidade de açúcar de antes. O que antes era um pão no café da manhã sem problema, agora vira uma montanha russa de energia. Prima, dá aquele pique. Depois vem o baque. Cansaço, fome, irritação. E não precisa ser excesso de açúcar no prato, viu? Às vezes, o simples arroz branco no almoço, o pão francês na janta, ou o suco de caixinha da tarde, já são suficientes para bagunçar tudo por dentro. Mas ninguém nos alerta. Afinal, o senhor vai ao posto, faz o exame e o resultado da glicemia tá normal, mas o que os exames não mostram é que o corpo já está travando uma batalha interna para manter esse normal funcionando. A famosa resistência à insulina já pode estar começando. E isso, meus amigos, é o primeiro passo silencioso para o acúmulo de gordura abdominal, perda de energia e, sim, o caminho para o diabetes. E aqui entra um ponto muito importante. Nem todo desequilíbrio de açúcar no sangue vira diabetes, mas quase todo diabetes começou assim. É por isso que cuidar antes é tão essencial. Não se trata de viver com medo, mas de viver com consciência. A boa notícia: o corpo da gente tem uma capacidade enorme de se reajustar, de se curar, se a gente dar o apoio certo. E um dos apoios mais simples e eficazes pode estar naquilo que sempre esteve presente na cultura popular: as ervas, os chás, o saber das nossas avós. A ciência moderna hoje comprova o que muitos já sabiam de forma intuitiva. Existem folhas, sim, folhas, com princípios ativos que ajudam o corpo a usar o açúcar com mais eficiência, reduzem a vontade de doces, diminuem a gordura no fígado e até melhoram o sono nos próximos minutos. Eu vou te mostrar uma dessas folhas. Mas antes, pare um segundo e reflita. Você já sentiu esses sintomas no dia a dia e achou que era só a idade? Será que você está dando ao seu corpo a chance de reagir antes que piore? Conta pra mim aqui nos comentários. Qual desses sintomas você já sentiu? E se você está gostando do conteúdo, aproveita para se inscrever no canal. Aqui a gente fala de saúde do jeito que você entende e merece. Seu Antônio, vizinho do seu João, escutou a história do desmaio na varanda e logo comentou: mas eu não tenho esse problema. Nunca tive diabetes. Essa frase, que parece inofensiva, na verdade é uma armadilha. Porque, hoje em dia, esperar o diagnóstico para começar a cuidar é como esperar a dor no peito para parar de fumar. A grande verdade é que no Brasil, mais de um ano em cada 3 pessoas acima de 60 anos já estão em fase de pré-diabetes. E a maioria nem sabe. E sabe por quê? Porque os sintomas não são gritantes, são discretos. Um cansaço sem motivo, um ganho de peso que parece não sair da barriga, uma memória meio lenta, uma vontade forte por doces no fim da tarde. Tudo isso vai sendo atribuído à idade, ao estresse, à rotina, e a gente vai empurrando. Mas o que ninguém te conta é que, muitas vezes, esses sintomas são a ponta do iceberg de um desequilíbrio que começou lá dentro, menos no pâncreas, no fígado, nas células que já não estão respondendo bem à insulina. E pior, há hábitos do dia a dia que parecem inofensivos, mas que alimentam silenciosamente esse problema. Veja se reconhece algum chá à noite com uma colherzinha de açúcar mascavo.
Porque mel é caro e açúcar branco faz mal. Um suco de caixinha no almoço, só para acompanhar a comida. Um mingau de fubá ou de aveia antes de dormir, porque esquenta o estômago. Tudo isso, somado ao metabolismo mais lento depois dos 60 anos, cria picos de açúcar no sangue, menos mesmo quando a refeição parece leve. E o que acontece com esses picos? O corpo, para se proteger, libera mais insulina. E quanto mais insulina, mais o corpo acumula gordura. Especialmente onde? Na barriga, no fígado, nos vasos. É um ciclo silencioso, mas perigoso. Porque a cada dia que passa com um açúcar desregulado, o corpo se acostuma a esse novo padrão. E aí, quando os exames finalmente dão alterado, o estrago já começou há muito tempo. E talvez o senhor ou a senhora esteja se perguntando: mas então, quer dizer que chá com açúcar, mingau, suco, tudo isso faz mal? Não é questão de ser bom ou ruim. É questão de saber como o corpo lida com isso após os 60 anos. Antes, o corpo queimava rápido. Agora, ele guarda mais. E isso muda o jogo. Mas não precisa viver com medo. Importante aqui é saber o que pode ser feito para quebrar esse ciclo de forma natural, gentil com o corpo e fácil de aplicar no dia a dia. E o primeiro passo é simples: parar de pensar que só quem tem diabetes precisa cuidar do açúcar no sangue, porque a prevenção não é só um ato de cautela, é um ato de carinho consigo mesmo, com o futuro, com a energia que ainda pode ser recuperada. Você já teve esses sinais? Cansaço, vontade de doce, barriga inchada? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo está te ajudando, se inscreve no canal. Tem muito mais vindo aí, sempre com linguagem simples e baseada na ciência. Depois de ouvir tudo isso, o senhor ou a senhora pode estar se perguntando: tá certo, já entendi que o açúcar no sangue pode ser um problema mesmo sem diabetes. Mas o que eu posso fazer, doutor? E é aqui que eu quero trazer um novo olhar mais esperançoso, mais prático e, acima de tudo, mais respeitoso com o seu ritmo de vida. Porque a resposta não está apenas em remédios ou dietas complicadas, está também em pequenas escolhas que a natureza menos e a sabedoria popular já nos ofereciam há gerações. Ciência moderna tem redescoberto algo que nossas avós já sabiam. Determinadas folhas e ervas podem ter um efeito direto sobre o açúcar no sangue. O que antes era visto como chazinho de vovó, hoje é estudado em universidades pelo mundo todo. Um dos estudos mais interessantes que li foi publicado por uma equipe de endocrinologistas da Índia. Eles observaram que algumas pessoas que tomavam infusões com determinadas ervas apresentavam melhora na sensibilidade à insulina em menos de uma semana. Ou seja, o corpo delas passou a usar melhor o açúcar, sem precisar produzir tanta insulina. Isso é fundamental, especialmente para quem já passou dos 60 anos. E sabia o que mais chamou a atenção nesse estudo? A erva usada era algo simples, nada caro, nada exótico. Era o louro. Sim, aquele mesmo que a senhora talvez use no feijão, ou que está esquecido no armário de temperos. O louro possui compostos naturais que ajudam o fígado, o intestino e o pâncreas a funcionarem melhor juntos. Exatamente os 3 órgãos mais envolvidos na regulação do açúcar no sangue. Ele tem efeito anti-inflamatório leve, melhora a digestão e ajuda o corpo a manter a energia estável ao longo do dia. Muita gente relata que, depois de tomar chá de louro por alguns dias, sente menos desejo por doces à noite, o que é ótimo para quebrar aquele ciclo de pico de glicose, fome, cansaço. Claro, não estou dizendo que o louro é uma cura milagrosa, mas ele pode ser um grande aliado natural, especialmente quando usado com regularidade, no contexto certo.
E eu não estou falando aqui de nenhuma fórmula secreta. O preparo é simples. 2 folhas secas de louro, menos 200 ml de água quente. Deixa ferver por 5 a 7 minutos. Toma morno. De manhã em jejum ou à noite, antes de dormir, só isso. Mas o mais importante não é só o chá. É a atitude de cuidar de si mesmo com consciência. Porque quando o senhor ou a senhora decide olhar com carinho para o corpo e entender o que ele está pedindo, muita coisa começa a mudar. O intestino melhora, a barriga desincha, o sono vem mais fácil. E tudo isso porque o açúcar no sangue começa a encontrar o seu lugar. Nem de mais, nem de menos, no ponto certo para a saúde fluir. Mas por que o louro, uma folha tão comum, não é mais falado como solução natural para o açúcar no sangue? E o que a ciência tem dito sobre ele nos últimos anos? É isso que vamos ver agora, com dados que podem te surpreender. A essa altura, talvez o senhor esteja curioso. Como uma folha tão comum como o louro pode ter tanto efeito no açúcar no sangue? E quase ninguém fala disso. A resposta pode surpreender. Durante muitos anos, o louro foi visto apenas como tempero, serve para dar cheiro no feijão, diziam. Mas os compostos presentes nessa folha vão muito além do aroma. Em 2009, um estudo realizado pelo Department of Human Nutrition da Universidade de Agricultura de Peshawar, no Paquistão, mostrou que pacientes com diabetes tipo 2 que consumiram 1 a 3 gramas de louro por dia, durante 30 dias apresentaram reduções significativas na glicemia em jejum e também nos níveis de colesterol total. Mas não só isso. O louro aumentou a sensibilidade à insulina, menos um dos maiores objetivos no tratamento e prevenção do diabetes. Ou seja, o corpo voltou a reconhecer a insulina e o acela da forma correta. Isso é enorme. Porque quando o corpo perde essa sensibilidade, ele entra num ciclo vicioso. Mais insulina leva ao mais gordura abdominal, leva ao mais inflamação, leva ao mais resistência à insulina, e o louro, com seu efeito anti-inflamatório leve e ação direta nos receptores celulares, quebra esse ciclo. Agora pense comigo. Quantas pessoas estão hoje tomando sucos industrializados, leite, ou adoçando chá com açúcar mascavo achando que estão se cuidando? E, na verdade, só estão alimentando ainda mais esse processo silencioso. Olha só, vou te contar como alguns hábitos do dia a dia afetam o açúcar no sangue da gente, principalmente depois dos 60 anos. Por exemplo, se o senhor costuma tomar suco de caixinha, saiba que ele causa um pico rápido de glicose. Resultado? Vem aquele cansaço repentino. A fome volta logo e a barriga fica inchada. Agora, o café com açúcar mascavo. Parece inocente, né? Mas ele ainda gera um pico moderado de glicose e deixa um restinho de açúcar circulando no sangue. A consequência comum? Aquela vontade incontrolável de comer um doce no fim da tarde. Já o chá de louro, esse é um aliado. Ele ajuda a estabilizar a glicemia de forma mais gradual. E o efeito é maravilhoso. Menos fome, mais energia ao longo do dia. Por fim, quando a gente mistura arroz branco com pão, o corpo recebe um pico de glicose sem quase nenhuma fibra para equilibrar. Isso costuma causar aquela sonolência pesada depois do almoço. Então, vale a pena prestar atenção nesses detalhes. Pequenas mudanças nos hábitos podem fazer uma grande diferença na saúde da senhora ou do senhor. Essa, por exemplo, mostra que o problema não está só no doce evidente. Ele está no que o corpo não consegue mais compensar sozinho após os 60 anos. E quando incluímos o louro no dia a dia, com consciência, menos damos ao corpo uma ferramenta de apoio que ele, Jake, só tinha esquecido. Aliás, muitos dos nossos avós usavam chá de louro
Mas com o tempo, fomos trocando a xícara de chá pela latinha de refrigerante zero, o prato feito caseiro pelo lanche rápido, e o corpo, claro, sentiu. Outro ponto poderoso é a ação do louro no fígado. Essa folha ajuda na produção e liberação da bile, que facilita a digestão de gorduras e a eliminação de toxinas. Resultado: menos gordura acumulada no fígado menor, risco de glicose alta no sangue-barriga, menos inchada tudo, com uma folha que custa centavos no mercado. Agora, pare por um instante e imagine você, à noite, em casa, tomando uma xícara de chá de louro, morno. Não é só um chá, é um ato de autocuidado. É o corpo dizendo obrigado por não ser sobrecarregado. E a melhor parte, os efeitos não demoram. Muita gente começa a sentir diferença em 5 a 7 dias. Menos fome fora de hora. Mais disposição ao acordar. E até melhora no sono. Se você conhece alguém que já passou dos 60 anos e vive dizendo que está sempre cansado, com a barriga inchada ou com a glicemia meio alta, compartilhe esse vídeo com ele. Informação simples e certa pode mudar vidas e evitar muitos remédios no futuro. Nos próximos minutos, vou te mostrar como preparar o chá de louro corretamente, os melhores horários para tomar, com o que combinar para potencializar o efeito e o que não fazer para não perder seus benefícios. Agora que o senhor ou a senhora já entendeu por que o chá de louro pode ser um aliado tão importante no controle do açúcar no sangue, após os 60 anos, vamos falar do mais importante: como usar na prática. Porque não adianta saber o que funciona se a gente não souber como encaixar isso no nosso dia a dia, de forma simples, segura e prazerosa. 1. Qual louro usar? Você pode usar tanto o louro seco, aquele vendido em saquinhos, no supermercado ou feira, quanto o louro fresco, colhido direto do pé. A diferença é que o louro fresco tem um sabor mais intenso e alguns compostos mais ativos. Mas o louro seco funciona muito bem também, menos especialmente se for armazenado longe da luz e umidade. 2. Como preparar o chá corretamente? O preparo é simples. Basta 2 folhas de louro secas ou frescas, 200 ml de água, equivale a 1 xícara. Leve a água ao fogo. Quando começar a ferver, adicione as folhas. Deixe ferver por 5 a 7 minutos com a panela semi-tampada. Desligue o fogo. Tampe por mais 3 minutos e coe. Beba morno, de preferência sem adoçar. Caso deseje suavizar o sabor, pode adicionar 1 pau de canela. Ajuda ainda mais no controle glicêmico. Algumas folhas de hortelã ajuda na digestão e deixa o sabor mais refrescante. 3. Quando tomar para ter mais efeito? O melhor horário depende do seu objetivo. Em jejum de manhã, ajuda a despertar o fígado e estabilizar o açúcar antes da primeira refeição. À noite antes de dormir, ótimo para reduzir a vontade por doces noturnos, melhorar o sono e evitar picos glicêmicos noturnos. Se quiser, pode alternar um dia pela manhã, outro à noite. Evite tomar mais de 2 xícaras por dia, para não sobrecarregar os rins, especialmente se você já toma medicamentos diuréticos. 4. Por quanto tempo posso usar? Recomenda-se tomar por 7 a 10 dias seguidos e depois fazer uma pausa de 3 a 5 dias. Você pode repetir esse ciclo todo mês. É importante observar como o seu corpo reage se sentir tontura, pressão baixa ou outros. Suspenda e consulte seu médico. 5 cuidados importantes. O chá de louro não substitui remédio e nem dispensa acompanhamento médico, especialmente se o senhor já tiver diagnóstico de diabetes ou pressão alta. Gestantes e pessoas com problemas renais
devem consultar o médico antes de usar Six Dica Bênus. Combinação poderosa. Quer potencializar os efeitos? Experimente a infusão DOS 60 Plus chá de louro, mais canela, mais hortelã. 2 folhas de louro, mais um PO do Conela Plus. 5 folhas de hortelã, em 250 ml de água. Essa combinação não só ajuda no controle do açúcar, como também alivia a digestão, diminui gases, melhora o humor e dá uma sensação leve de bem-estar. Pode ser uma excelente opção para o final da tarde ou após o jantar. Com tudo isso em mãos, o senhor ou a senhora já pode começar hoje mesmo a cuidar do seu corpo com algo natural, acessível e cheio de sabedoria. Porque cuidar do açúcar no sangue não precisa ser complicado, nem caro. Precisa ser constante, consciente e com carinho. No próximo trecho, vamos relembrar os pontos mais importantes e falar por que, às vezes, uma xícara de chá pode fazer mais por você do que muitos remédios. Vamos juntos até o fim. Se o Senhor chegou até aqui, primeiro eu quero te parabenizar. Em um mundo onde tudo é correria, ruído e excesso de informação, parar por alguns minutos para cuidar da sua saúde, de forma consciente e natural, já é um gesto de sabedoria. E se tem uma coisa que a gente aprendeu juntos neste vídeo, é que não é preciso esperar o diagnóstico para começar a cuidar. O açúcar no sangue, quando está fora do equilíbrio, não avisa com sirene. Ele se manifesta devagar, no cansaço, no esquecimento, na insônia, na fome fora de hora, naquela barriga teimosa que não vai embora. Mas a boa notícia é que também é possível agir devagar, com suavidade, como um chá quente no fim do dia menos, e ainda assim fazer uma grande diferença. Uma pequena folha, como o louro, pode parecer insignificante, mas ela carrega compostos que ajudam o corpo a trabalhar, como ele foi feito para funcionar, sem inflamação, sem acúmulo, com equilíbrio. E mais do que o efeito fisiológico, tomar esse chá é um ato de cuidado com você mesmo. Porque quem passou dos 60 sabe que o tempo agora é precioso. Não dá mais para desperdiçar energia com modismos ou soluções que não respeitam o seu ritmo. Agora é tempo de escolhas simples, mas conscientes. E como vimos, basta uma xícara por dia para começar. Não é mágica, é consistência recapitulando o açúcar no sangue. Afeta muito mais do que só a diabetes. Pequenos sintomas do dia a dia podem ser sinais de alerta. O chá de louro, se bem preparado, ajuda o corpo a encontrar seu ponto de equilíbrio. E o mais importante, o Senhor tem o poder de escolher. Hoje, você que já passou dos 60, merece viver com leveza, energia e autonomia. Se esse vídeo te ajudou, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e deixe nos comentários qual chá natural você mais gosta. Já sentiu algum dos sintomas que falamos aqui? Essa troca é importante, porque quando a gente compartilha, a gente aprende junto. E a saúde, principalmente depois dos 60, menos se fortalece com comunidade, com saberes trocados, com acolhimento. Aqui, você não está sozinho. Tem muita gente como o seu João, como Dona Maria, como você, que está em busca de viver bem, com mais naturalidade, com mais alegria. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. E lembre-se, um chá pode não mudar o mundo, mas pode mudar o seu dia. E dias bons viram uma vida melhor. Nos vemos no próximo vídeo.